pensai naqueles que sofrem e orai. Bom, meus amigos, vamos rogar a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo para que Ele nos proporcione paz. Jesus asseverou com muita propriedade: o reino dos céus está dentro de vós. E numa outra ocasião, Ele diz: vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço e muito mais vocês poderão fazer, se quiseres. A doutrina espírita nos desvela todas as potencialidades intrínsecas do Filho de Deus. Porque nós temos muitas potencialidades que são, obviamente, analisáveis a partir da fé raciocinada e que nós não, no materialismo mecanicista, nós não damos muita atenção. Jesus deixava claro que, intrinsecamente, o Pai permite que nós tenhamos muitas possibilidades, além daquelas estritamente associadas às questões materiais, ao corpo material. E para isso, nós temos que entender a nossa realidade. Somos espírito. Utilizamos de um perispírito para manifestar no mundo material. E nesse mundo, esse perispírito está vinculado ao corpo material. Essa realidade tríplice é responsável por uma série de fenômenos ditos paranormais até o advento da doutrina espírita. Hoje nós sabemos que eles são normais, que eles são naturais, mas considerados até então paranormais. Na medida em que nós entendemos esses fenômenos como normais, saberemos canalizá-los e aproveitá-los. Porque quando Jesus diz o reino dos céus está dentro de vós, não necessariamente ele se referia apenas à questão da felicidade, ao suposto céu, que não é um local geográfico, mas uma condição de consciência, mas também as condições intrínsecas de cura e autocura que a criatura tem. Nós temos uma série de recursos maravilhosos que nós não entendemos muito bem. E a doutrina espírita propõe um estudo, porque Kardec a definiu como a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como o seu intercâmbio com os seres corpóreos. Dito isso, é fundamental que nós analisemos a questão do passe. O passe é uma metodologia não necessariamente espírita, mas que foi incorporada pelo espiritismo, sendo utilizada à luz dos postulados espíritas, dentro de um arcabouço doutrinário, e é uma metodologia de prática do amor, da caridade, legítima, perfeitamente adequada aos postulados kardecianos. Em verdade, muitas pessoas no movimento dizem o seguinte: Kardec não estudou o passe. Isso não é bem verdade. Kardec não utilizou a terminologia passe, mas ele estuda a questão. Aliás, desde o seu retorno à França, ele que era de Lyon e de regresso à França, partindo de Yverdon na Suíça, onde estudou com Pestalozzi, ele se estabelece em Paris e começa a atuar como professor. E desde então, ele entra em contato com os estudos de Franz Anton Mesmer, o chamado mesmerismo, o estudo do magnetismo animal, e estuda também as questões vinculadas ao sonambulismo. Só que ele não usa na codificação, posteriormente, o termo passe. Principalmente no Livro dos Médiuns e na Gênesis, ele aborda a questão. No Livro dos Médiuns, ele discute a mediunidade curadora, inclusive a própria água magnetizada. E em A Gênesis, ele faz uma discussão muito ampla e muito aprofundada no capítulo 14, os fluidos, estabelecendo que a ação magnética da criatura apresenta três qualidades, ou três espécies, três subdivisões: humana, ação magnética humana, propriamente dita, ação magnética espiritual e uma ação magnética mista, que seria uma mistura em variadas proporções de uma atuação espiritual com uma atuação humana. Essa informação eu considero de grande importância, porque ela explica que a imposição de mãos no passe não é ritual. Aliás, Jesus sempre se colocou contra os rituais, as liturgias, aquele religioso profissional.
o sacerdócio profissional, Jesus sempre se colocou contra os cultos exteriores. E ele impunha as mãos. Então seria uma incoerência inadmissível para uma figura como Jesus se não tivesse um fundamento lógico, um fundamento científico para a imposição das mãos. Esse comentário de Kardec, que a ação magnética tem 3 caracteres, espiritual, humano e misto, nos mostra que a imposição de mãos tem fundamento. Porque a prece não é sinônimo de passe. O passe necessita profundamente da prece, mas não são sinônimos. Se fossem sinônimos, o indivíduo não precisaria impor as mãos, ele poderia ficar tranquilo, sem imposição. Muitos usam dessa técnica, mas a imposição de mãos tem fundamento e é muito benéfico. Jesus impunha as mãos e é o nosso referencial. Existe uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Passes. E o Emmanuel comenta uma passagem do Evangelho de Marcos, que um pai pede para que Jesus imponha as mãos no seu filho que está doente. E ele diz que os apóstolos seguiram e que nós deveríamos seguir também dentro da casa espírita, porque é o cristianismo redivivo e é um gesto de caridade nobre e legítimo. Mas é interessante para nós entendermos o passe, e principalmente para nós entendermos a componente material do passe, sabemos exatamente em que constituímos, o que somos. Kardec divide o ser humano num tríplice aspecto. O espírito, propriamente dito, que é a inteligência, é a mente, é o ser pensante. O perispírito, que é o veículo semimaterial do espírito. E um terceiro, que seria o corpo físico. Mas não se restringe só a isso. Há uma subdivisão, que André Luiz discute com muita profundidade nas obras Evolução em Dois Mundos e também na obra Nos Domínios da Mediunidade, que é a questão do duplo etérico. O que é o duplo etérico? André Luiz também, ele diz duplo etérico ou corpo vital. Ele explica que todo ser vivo, inclusive animais e vegetais, apresentam uma irradiação intrínseca. E essa irradiação constituiria o duplo etérico, seria a emanação vital dos constituintes vivos. E essa irradiação seria aquilo que causa a aura dos encarnados nas chamadas fotos Killian. Que vê, a aura é verde, a aura é de tal coisa. É óbvio que os desencarnados também têm aura, mas nesse caso, a ação é somente do perispírito. Nos encarnados, ela tem uma componente perispiritual, mas a contribuição do duplo etérico seria mais pujante. O professor Matteo Tubino, ele é grande pesquisador, professor de Química da Unicamp, ele tem um livro muito interessante, que é intitulado Um Fluido Vital chamado Ectoplasma. E nesse livro, ele diz que o componente do duplo etérico seria o ectoplasma. Aquela emanação, que recebeu esse nome por Charles Richer, o pai da metapsíquica, que os médiuns emitiriam quando dos fenômenos de materialização. E também ela é emanada na aplicação do passe. Quando o indivíduo aplica o passe, ele libera ectoplasma, assim como na materialização. Então, teríamos esse corpo que seria um intermediário. André Luiz diz que o duplo etérico ele tem 700 vitais. Em verdade, alguns pesquisadores admitem a presença de maior número, mas seriam 7 principais. Esses 700 seria o centro coronário, que é o principal, que se localiza sobre a epífise. O centro cerebral, também chamado centro frontal, ou chakra frontal. Chakra é uma expressão sânscrita que os orientais utilizam, os hinduístas e budistas. E aí o terceiro olho, o chakra cerebral, ou o centro frontal, seria o terceiro olho. Estaria na base do nariz, à altura das sobrancelhas, e seria responsável pela vidência, pela habilidade intelectual e por uma série de fenômenos. O terceiro chakra seria o laríngeo, que estaria no alto da garganta, associado às atividades de fala. Depois o chakra cardíaco, muito associado à emoção, o chakra esplênico, associado ao baço e à purificação do fluido cósmico universal, o chakra gástrico,
também associado bastante à emoção. E por último, o chakra básico, ou basal, ou sexual, que seria também conhecido como Kundalini ou Muladhara. Seria elevar a Kundalini, existe uma expressão, elevar a Kundalini, ou seja, sublimar as energias sexuais, canalizando para um fim dentro do bem, dentro do belo. Então esses seriam os centros vitais. E o autor Luiz Carlos Gurgel tem uma excelente obra, O Passe Espírita. Ele discute o seguinte, que o centro vital no duplo etérico está muito fortemente conectado ao centro vital do perispírito. E essa conexão fluídica, que seria o laço que prende o espírito ao corpo, seria o chamado laço de prata, ou laço prateado. Aquele laço, o cordão de prata, que nós sabemos que mantém a pessoa presa ao corpo quando ela faz o desdobramento parcial pelo sono físico. E também poderia estar muito associado à dificuldade, às problemáticas do suicida. Porque nós sabemos que uma das dificuldades do suicida é um excesso de energia vital que ele tem, que aumenta muito a densidade do seu perispírito, e mesmo que ele se arrependa e esteja levando o padrão vibratório, inviabiliza muitas vezes uma assistência, um socorro. Então estaria associado a essa energia mais vital do ectoplasma. Bom, essa seria a nossa realidade. Ou seja, seria uma realidade, em verdade, quádrupla. Espírito, perispírito, duplo etérico, fazendo a conexão com o corpo físico. Por que isso é importante? Porque na irradiação estão em elementos espirituais, mas elementos semimateriais com sutilezas diferenciadas. Ou seja, com níveis de materialidade diferenciados, de acordo com a capacidade do médium doador, a contribuição dos mentores espirituais e as necessidades do indivíduo que está recebendo o passe, assim como a sintonia que ele apresenta. Mas poderíamos perguntar, o que é essencial no passe? Entendemos a realidade do duplo etérico, pelo menos superficialmente, uma abordagem bem superficial, no perispírito. Mas o que é o passe? O que é essencial ao passe? A questão é muito bem abordada no capítulo 19 de Missionários da Luz. Alexandre explica que fundamental ao passe é a boa vontade, é o amor. E isso é imprescindível, e somente querer que o indivíduo melhore, ver nele o seu irmão, fazer uma prece profunda, uma concentração e vibrar amor, vibrar ternura pelo irmão. Agora, é importante que nós tenhamos uma consciência do que é amor. Porque amor, se a gente olhar no dicionário, tem uma série de sinônimos. É uma palavra extremamente desgastada. O indivíduo que está vinculado a um trabalho de passe, ele não pode simplesmente chegar à casa espírita, depois de 1001 contrariedades no dia a dia, sem nenhum preparo de elevação de pensamentos, e tentar vibrar coisas boas para a pessoa que está recebendo. Porque se ele não tem uma postura contínua e intensa de esforço na reforma íntima, ele não será um bom instrumento. Porque não é um passe de mágica a elevação do padrão vibratório da criatura. Manuel Filomeno de Miranda discute isso muito bem na sua obra, especialmente nas fronteiras da loucura. O indivíduo não consegue simplesmente porque fechou o olho e visualizou Jesus atingir os píncaros do reino dos céus. Alexandre coloca a questão. Em primeiro lugar, a boa vontade, o amor, o desejo de ser útil. Num segundo momento, o que seria fundamental? Num segundo momento, seria fundamental, a partir do momento que ele tem boa vontade e que ele está se empenhando nesse serviço, seria fundamental que ele procurasse se tranquilizar emocionalmente. Seria o segundo pré-requisito. Tranquilidade emocional. E ele diz que ele não está falando isso para desencorajar os aplicadores de passe, mas que ele se conscientize da grande tarefa que é a aplicação dos passes frente a Jesus, e que eles podem dar uma contribuição maior, porque às vezes o indivíduo está dando uma contribuição muito pequena. Ele chega mais necessitado do que em condições de ajudar. Então, em primeiro lugar, a boa vontade. Em segundo lugar, o controle emocional. Evitar a depressão, a irritação, os excessos nas reações temperamentais, na raiva, equilíbrio emocional. Um bom passista tem que procurar ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, tranquila. E um terceiro requisito seria evitar os excessos na alimentação. É interessante que, uma vez mais, Alexandre comprova no Kardec, ou confirma no Kardec, porque ele diz: nós estamos analisando a questão do equilíbrio emocional, que seria a questão psíquica, mas existe uma outra componente que é fisiológica.
A gente lembra. Estamos irradiando. Para que imposição de mãos? Se fosse só espiritual, não precisava impor as mãos. Era só fazer uma prece. E o Alexandre explica isso para André Luiz. A questão fisiológica. Evitar excessos no alcoolismo, em outros vícios, no cigarro. A pessoa que se alimenta exageradamente, ela fica emitindo muitos odores fétidos. Ele discute a questão, odores negativos. Então é negativo para o passe. Uma alimentação exagerada, a pessoa se desequilibra. Então ela não tem aquela condição, porque existem componentes materiais. Então, isso é o essencial. Isso é o essencial. Note que normalmente nós não damos o devido valor ao trabalho de passes. A gente fala mediunidade de cura, a gente pensa no Dr. Fritz. Aquela pessoa cortando alguém e ser uma espécie de médico. Não é verdade. A mediunidade de curas é a mediunidade de passe. É o passe. Os fenômenos de Dr. Fritz, com Arigói, com o Dr. Edson de Queiroz e outros, inclusive anteriormente com o próprio professor Eurípides Barçanufo, são fenômenos legítimos, de grande espiritualidade. Entretanto, tinha uma função importante que era chocar a sociedade para a realidade do espírito, para a imortalidade da alma. Nós não precisamos desse tipo de fenômeno para praticar a cura espiritual. O passe pode fazer muito bem. Perguntaram para o Dr. Fritz, Dr. Fritz, por que você aplica essa injeção de iodo em algumas coisinhas, alguns recipientes que eram puramente sem nenhum fim terapêutico? E o Dr. Fritz, o fenômeno psicofônico, através do Dr. Edson de Queiroz, disse, não tem nenhuma função, mas é para despertar a fé, porque se não fizer isso, eles não acreditam. Se nós acreditarmos no passe, se nós tivermos convicção no passe, o passe não tem nenhuma inferioridade terapêutica em relação a uma cirurgia. Por quê? Porque a atuação é no perispírito. Essa é a proposta espírita. Porque o espiritismo não veio competir com a medicina. O espiritismo veio apoiá-la, dando subsídios e indo além. Porque a medicina atinge apenas os efeitos e a doutrina remonta às causas, que é a postura incorreta, desarmônica do indivíduo perante as leis da vida. O conforme Hipócrates, o pai da medicina, já colocava. Não há doenças, há doentes. Se o indivíduo é doente no seu pensamento, naturalmente ele procura uma doença. Ele é irritado, ele é explosivo, ele procura uma doença cardiovascular. Ele é extremamente deprimido, ele procura um câncer. E o Divaldo, em vários seminários, discute a questão com muita profundidade. Ou seja, a postura mental repercute na desarmonização perispiritual, e como o perispírito está colado molécula a molécula com o corpo físico, conforme a Gênesis, conforme a Kardec, isso desarticula a harmonia do corpo físico. Bom, mas é importante, seria importante que a pessoa que fosse aplicar o passe, ela levasse a aplicação do passe com uma seriedade extrema dentro da casa espírita. A dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium da obra Memórias do Suicida, ela diz que, mesmo que uma pessoa nunca tenha frequentado uma reunião de desenvolvimento mediúnico, e não é necessário de maneira nenhuma que a pessoa frequente o desenvolvimento mediúnico para aplicar passes, ela diz que naturalmente, se ela for empenhada, se ela tiver boa vontade, se ela se esforçar na reforma íntima, se ela levar a sério o trabalho, ela começa um trabalho na aplicação de passes de apercebimento fluídico, de sintonia com os protetores espirituais, e naturalmente não deixa de ser o processo inicial de desenvolvimento. E aí, conforme a pessoa se transforma intimamente, ela adquire aquela sintonia com o mundo espiritual, ela fica mais intimamente relacionada ao mundo espiritual e tem condição de ser mais útil. É muito séria essa questão. No capítulo 7 também dos Missionários da Luz, eu citei o capítulo 19, que é intitulado Paz. Mas o capítulo 7 ele é muito importante. O título do capítulo 7 é Socorro Espiritual. A Justina, se não me falha a memória, era a Justina. Era uma senhora que tinha uma entidade amiga, que eu acho que é o marido dela, ela estava desencarnada. E aquele amigo, aquele espírito familiar, estava moribundo, encarnado, mas numa situação muito difícil. E ele tinha que resolver problemas antes de encarnar, de desencarnar. Ele tinha uma série de dificuldades, e se ele desencarnasse naquele momento, ele já estava nas últimas. Se ele desencarnasse naquele momento, ele ia deixar uma série de problemas. Então ele pede uma moratória, aquilo que a gente chama de moratória, um tempinho a mais.
E o Alexandre, juntamente com o irmão Francisco, que atuava nesses tipos de socorro, eles vão atender aquela intercessão, aquele pedido. E o Alexandre fala, olha, nós precisamos de um irmão encarnado, que, desdobrando-se pelo sono físico, venha nos ajudar com a energia mais materializada. De novo, a componente humana, a componente mais física. Os mentores precisavam da ajuda de um passista encarnado. E aí a Justina falou assim, olha, as minhas duas netas estão dormindo aqui num quarto contíguo ao que o doente está. Eu posso chamá-las? E o Alexandre dá a seguinte resposta: de maneira nenhuma. É necessário extremo critério na seleção do doador de fluidos, porque a situação é urgente, nós não podemos correr nenhum risco. E ele pergunta para o irmão Francisco, que estava habituado para aquele tipo de serviço, se não teria uma pessoa mais adequada. O irmão Francisco, olha, tem o irmão Afonso, eu acho que ele pode atender razoavelmente. E aí eles vão buscar o Afonso na casa dele, o desdobramento chega, e a gente faz um parênteses, a importância de orar na hora de dormir, de ter bons pensamentos na hora de dormir, de tentar pensar que a gente vai para um local bom, ler umas mensagens do Emmanuel, da Joana de Anjos na hora de dormir, valorizar as noites de sono, porque o corpo dorme, mas a gente não para de pensar. E de acordo com o nosso pensamento, nós podemos ir para nosso lar, para o céu ou para o umbral. Fechamos o parênteses. Foram buscar o Afonso. O Afonso chegou e o André Luiz disse que ele parecia um veterano daquelas operações, porque ele chegou muito esperto, sabendo o que estava acontecendo. O Alexandre se aproximou dele. Afonso, não temos um segundo a perder, porque senão a pessoa desencarnava. Aplique o passe aqui. E o André Luiz disse que o Alexandre, apoiando o Afonso, fez profundas operações magnéticas. Aos poucos, o perispírito doente foi se harmonizando célula a célula, diz André Luiz, com o corpo físico. E ele voltou. E aí a moça ficou muito emocionada. Dali a pouco, o rapaz levanta e começa: socorro, estou morrendo, estou morrendo. E os espíritos começam a rir. E o Alexandre explica, isso acontece muitas vezes. Na hora que os encarnados acham que vão morrer e começam a gritar, a assistência já foi encaminhada. Mas note que não foi qualquer espírito. Às vezes a gente diz, o passe é igual para todos. Ele é basicamente igual. E nós não devemos escolher o passista, mas ele é basicamente igual. Mas a contribuição que o passista dá dentro da equipe, dentro de todo o processo, que na verdade é a espiritualidade que dirige, depende muito da seriedade que o passista leva naquele trabalho. Bom, mas se nós estamos falando dessa questão, da questão da que a essência é o que move a criatura, é o amor e é o esforço dela na reforma íntima, nós poderíamos perguntar, e a técnica? Porque quem leu alguma coisa sobre passe sabe que existem N técnicas, um número muito grande. E a técnica? É importante, eu citaria a opinião, para ilustrar, a opinião de Divaldo Pereira Franco e a opinião de Emmanuel. Divaldo Pereira Franco diz o seguinte, num workshop que é intitulado Encontro com Dirigentes Espíritas. Ele diz, a técnica ajuda, mas não é imprescindível. E Emmanuel diz na mensagem Passes, do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 153, não importa a fórmula exterior, mas ele acha muito válido a prática dos passos na casa espírita. E é natural. Vejamos o Evangelho. Existe uma passagem belíssima nos Atos dos Apóstolos, que foi um texto escrito pelo evangelista Lucas. Nos Atos dos Apóstolos, logo no início dos Atos, as pessoas colocavam os doentes à borda do caminho por onde Pedro e João passavam. Porque a sombra de Pedro e João curava os doentes. A sombra. Qual é a técnica? Não existe técnica, é a irradiação de amor de Pedro e de João. A sombra dele curava os leprosos e os doentes que o pessoal colocava à borda do caminho. E isso está no Evangelho. Aquela passagem da mulher hemorroíça, ela é muito bonita, porque a revelia de Jesus nem estava sabendo de nada, supostamente, né? Porque Jesus sabia das coisas, mas ele não foi requisitado, Senhor, vem me curar, não foi nada disso. A mulher que sangrava e tinha chegado à miséria, tinha dissipado todos os seus bens, os médicos da época, e não parava de sangrar, ela decidiu de si para consigo: se eu tocar nas vestes, não é nem no Jesus, não é nem no corpo de Jesus, se eu tocar nas vestes,
ficaria curado. E naquele empurra, naquela multidão, ela se aproxima e toca nas vestes. E se cura. E Jesus fala, eu notei, quem me tocou? E o Pedro responde, eu gosto muito de Pedro, né? Falei ontem. Eu gosto muito do apóstolo Pedro. E Pedro responde, mas como quem te tocou, senhor? Então nesse empurra, nessa multidão, você pergunta quem te tocou? Foi exatamente assim que ele falou, mas foi por aí. E aí Jesus falou, olha Pedro, alguém me tocou. Porque eu notei que saiu uma virtude. E a moça se apresenta. E ela estava curada. Sem pedir para Jesus, simplesmente pelo toque. Ou seja, inconscientemente, essa mulher já sabia um pouco de perispírito, de radiações e de passe. Porque é lógico que a veste de Jesus estaria imantada daquela energia superior dele. Ela tocou e curou. E não tinha nem pedido para Jesus. Então a técnica é acessória. Bom, mas vejamos duas técnicas básicas, só a título de ilustração, e por que elas são utilizadas. Porque elas são acessórias, mas elas ajudam. Elas não são essenciais, mas elas ajudam. E elas não são ritual. E nós devemos nos esforçar dentro dos postulados da fé raciocinada para não tornar ritual, sabermos o que fazemos. Bom, uma técnica que é proposta e é muito divulgada nas casas espíritas, e é proposta pelo Raul Teixeira, na questão 28 de um excelente livro que ele escreveu em parceria com o Divaldo, que chama Diretrizes de Segurança, abordando não só assuntos do passe, mas também de mediunidade. O Raul Teixeira diz o seguinte, que o passe que é aplicado simplesmente sobre a cabeça da pessoa, então ela não mexe, a pessoa simplesmente aplica sobre a cabeça de quem está recebendo. É um excelente passe. Por quê? Porque ela está atuando diretamente sobre o principal chakra, que é o chakra coronário. E que ele, estando interligado a todos os demais centros vitais, distribuiria. E o Raul dá o seguinte exemplo. Se eu estou com uma dor no meu dedão do pé, no meu hálux, o que eu faço? Eu tomo um analgésico pela boca. Um comprimido cai no estômago, mas ele atinge o objetivo. Porque tem uma circulação que leva ele a todos os locais. Então o chakra coronário seria responsável pela subdivisão. Qual seria a vantagem desse passo? Muito simples. E evita uma ritualização do processo. Evita aquelas coisas que instala a mão para lá, faz um monte de volta para cá, que a pessoa nem sabe direito o que ela está fazendo. Então simplesmente seria a imposição. Esse é bastante, o Raul acha que é uma proposta interessante, e é uma proposta bem simples, que qualquer um poderia empreender. Bom, qual seria uma outra técnica de aplicação de passe bastante consagrada? Seria o chamado passe longitudinal, que o Luiz Carlos Gurgel recomenda, e o Divaldo Pereira Franklin atua com esse tipo de passe lá no seu Centro Espírita Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho. E ele tem algumas fundamentações que nos parecem bastante interessantes. O passe longitudinal, a partir de um primeiro momento, onde a pessoa impõe as mãos sobre aquela pessoa que está recebendo, ela desce as mãos sem nunca tocar na pessoa que está recebendo o passe, diga-se de passagem, e até a altura do baixo ventre, atingindo os 7 centros vitais, por fim, o chakra sexual. Porque, nesse caso, ela atingiria todos os chakras. E se a pessoa tivesse uma problemática, às vezes eu não sei, porque eu não sou telepata, mas o mundo espiritual sabe. Então ele poderia canalizar aproveitando a proximidade quando passasse pelo chakra mais apropriado. E aí, só que esse primeiro momento seria muito mais de dispersão, aquilo que o Divaldo Franklin chama uma limpeza psíquica. Porque o Matteo Tubino discute isso no livro dele sobre ectoplasma. Às vezes a pessoa sofre muito, nem tanto pela falta de fluidos positivos, mas pelo excesso de fluidos negativos. Então, no primeiro momento seria uma limpeza fluídica. Aí o Divaldo diz, no segundo momento, um momento de concentração, uma rogativa mais profunda, e a doação. Então a pessoa eliminaria alguns fluidos deletérios e teria um momento de doação. Ou, segundo Gurgel, seria a dispersão e a doação. Por que esse passe é interessante? Porque uma série de fenômenos, inclusive, segundo o Divaldo, num workshop excelente que se chama Saúde e Paz, na minha opinião, um dos melhores workshops do Divaldo, nesse workshop ele comenta exatamente isso, que tem pessoas que têm problemas alérgicos e excesso de problemas alérgicos pode, não estou dizendo que é, mas em alguns casos pode indicar profunda sensibilidade mediúnica. Então a pessoa às vezes emana muito ectoplasma, então teria um excesso.
O Matteo Tubino também acha que isso é verdade, e ele prega isso no centro espírita dele em Campinas. Ele acha que às vezes a pessoa tem uma emanação muito grande, então essa retirada já causa um certo alívio. Já seria, então, o primeiro momento, a eliminação, concentração e a doação. É uma transfusão de energias. Bom, são duas técnicas estáticas? Não. E aí entra uma informação muito importante. Dentro dessas duas técnicas, a pessoa tem que desenvolver a intuição. O passista tem que desenvolver a intuição. E é por isso que a assiduidade é muito importante. O esforço na leitura, a concentração no dia de reunião. Porque se ele tem essa assiduidade, essa seriedade, ele leva a sério esse trabalho, considerando um trabalho de tanta gravidade como se fosse desobsessão, como se fosse uma reunião de desobsessão, porque grandes desobsessões são feitas na aplicação de passe. Às vezes curas físicas podem ser feitas na aplicação do passe. Então, eu considero as recomendações de André Luiz no livro Desobsessão, para o pessoal que trabalha na reunião de desobsessão, perfeitamente aplicáveis a quem trabalha aplicando o passe. Bom, se a pessoa tem essa seriedade, naturalmente, na medida que ela faz o trabalho de passe, ela cria intuição. Ela consegue se conectar, ela consegue se afinar com os espíritos protetores. Aí ela vai ter mais condição de, em determinado momento, falar, não, vou fazer um passe longitudinal um pouco mais demorado, vou ficar aqui no chakra gasta. É intuição. E nós lembramos do livro dos espíritos. Exercem os espíritos influência sobre os homens muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que o dirigem. Agora imagina isso, uma pessoa que tem um trabalho para Jesus, que estuda, que se reforma intimamente, que se concentra para um trabalho desse teor, muito mais. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência espírita. Mas nós estamos abordando a pessoa que aplica. Poderíamos perguntar, e quem toma o passe? É uma outra questão muito grave. Porque cunharam até a expressão Papa Passe. É muito perigosa a postura de uma pessoa que vai 365 reuniões no ano e toma passe das 365 reuniões. Por quê? Porque o passe é uma transfusão de energias, e de energias divinas. E, obviamente, ele pode, em alguns casos, causar um desgaste ao médium. Até porque, como nós havíamos dito, tem uma componente física. Então, eventualmente, um dia que só tem um passe, existem 100 pessoas para dar o passe, às vezes a pessoa está se sentindo bem. Ela não necessitaria tanto do passe. Porque o indivíduo não vai chegar no reino dos céus pelo número de passes, mas pelo aproveitamento que ele faz dos passes e da mensagem evangélica. Bom, uma questão também muito associada, que nós temos que nos deter. Onde aplicar o passe? O passe deve ser aplicado na casa espírita, porque é um local que tem uma ambiência adequada. Inclusive, a qualidade do passe não é responsabilidade somente do passista, mas da pessoa que recebe e de todas as pessoas que frequentam a casa espírita. Se eu vir na casa espírita, eu não aplico o passe. Eu também não vou, hoje não vou tomar o passe. Mas eu estou sentado, eu posso contribuir com quem está aplicando. Fazendo orações, me concentrando, elevando o meu pensamento, eu estou contribuindo com o trabalho. E no último capítulo de Missionários, quando o Alexandre vai embora, o André Luiz pergunta para o Lísias, seu amigo, mas escuta, e o substituinte já foi? Quem vai substituir o trabalho do Alexandre no centro espírita importante da Terra? O Lísias responde, olha, o substituto já deve ter sido encaminhado de acordo com o mérito e a produtividade do grupo. É o nosso mérito. É o nosso pensamento nesse momento. É a nossa energia que faz, nós que escolhemos o mentor. Porque os espíritos não perdem tempo. Se é um grupo que só se reúne para fazer o que não deve, o Emmanuel não vai perder tempo em ficar guiando as pessoas. Ele tem mais o que fazer. Então, espíritos de alta envergadura trabalham junto a grupos espíritas que vão ter uma repercussão maior na prática do amor e da caridade. Então, entre aspas, nós é que escolhemos os guias sobre certo aspecto. Porque se nós estamos só brincando, não necessita um espírito tão evoluído para nos proteger. Então, nós definimos as fronteiras vibratórias e o nível vibratório da nossa casa, através da seriedade e do amor que nós dedicamos à doutrina espírita. Bom, só que excepcionalmente nós podemos aplicar o passe na casa da pessoa, no lar, quando a pessoa está necessitada, principalmente quando ela está doente. Mas é fundamental, pelo menos eu acredito que isso ajuda muito na metodologia, que o passe seja no final da reunião.
Eu particularmente sou contra o passe concomitante à reunião. Às vezes eu acredito que em centros maiores o pessoal usa dessa metodologia para que a reunião termine mais cedo, mas eu não acho adequado. Por quê? Porque é um processo de transformação. Desde o momento onde a pessoa chegou à casa espírita, durante a reunião, a renovação das ideias, a elevação dos pensamentos. O Divaldo diz que às vezes fazendo a palestra ele vê cirurgias no perispírito da pessoa que está assistindo, porque ela se coloca predisposta, no meio da palestra. Aí a pessoa levanta no meio da palestra, perde a linha, a sequência de raciocínio do orador, vai tomar o passe, volta, já não sabe o que ele falou no meio, já não sabe como é que termina a história. Você está contando uma história de um romance, a pessoa não sabe o final, quebra aquela sequência. Então é mais interessante a pessoa elevar o pensamento, aprender algo, porque é o subsídio do conhecimento que vai fazer com que ela cresça na postura. E isso vai favorecer na hora que ela tome o passe. O Divaldo conta uma experiência que ele teve com a irmã dele, que era uma irmã, quando eles eram bem jovens, e era uma irmã que era obsidiada e tinha muitos problemas, causava muitos problemas. E um dia ela chegou para ele e falou assim: você é muito bom para quem não lhe conhece. Eu sei que você dá passe para todo mundo aí, todo mundo na rua, mas você nunca me deu um passe. Aí o Divaldo respondeu: olha, é porque você não gosta e porque você não quer. Porque você não gosta do espiritismo e fala mal dos passes. Então, como eu sei que você não gosta, eu respeito a sua opinião e não te irrito, não oferecer uma coisa que você não quer. Aí nisso ela falou assim: e se eu quiser? Não há problema, a gente aplica o passe. Você terá que ouvir o Evangelho antes. Você terá que ouvir o Evangelho antes. E ela diz: para quê? Para dulcificar o seu coração e para que os meus irmãos, os seus irmãos, os seres que te acompanham e te prejudicam, possam ouvir também para se sensibilizar pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele aplica o passe. Posteriormente ele chegava, porque ele aproveitou da oportunidade, aí no outro dia chegava: você quer hoje? Não. Aí até que um dia, distante desse dia, porque hoje eu quero. Aí ele foi aplicando e sempre lendo o Evangelho antes. E ela se recuperou do processo obsessivo e se tornou uma grande trabalhadora na Maçã do Caminho. Bom, poderíamos perguntar: e o passe nas crianças? Ele tem alguma diferença? Em termos de metodologia, não. O Luiz Carlos Gurgel, ele admite a possibilidade de repente o passe da criança ser um pouco mais rápido, não ser tão demorado, considerando a fragilidade do organismo da criança. Então, para não haver um excesso de doação. Mas, tecnicamente, é mais ou menos a mesma coisa. A questão do passe das crianças é que ela deve ser encaminhada para a evangelização infantil e deve haver uma orientação em relação à família. Porque a criança ela tem menos recursos para conseguir escapar de um processo de obsessão, de um processo de perturbação. E às vezes ela é um reflexo da perturbação da família. Se a família não for orientada, dificilmente ela vai conseguir superar a situação. Então, a orientação evangélica. Sempre o evangelho atrelado à aplicação do passe. Porque o passe é o recurso imediato e o evangelho é o recurso para a vida eterna. Bom, poderíamos perguntar: e o passe à distância? Funciona o passe à distância? Tem fundamento o passe à distância? O passe à distância tem fundamento. Aliás, no Evangelho tem uma passagem muito bela que é do centurião romano. Ele diz que o seu servo está doente e pede a ajuda de Jesus. Jesus fala: vamos lá. No que ele dá o primeiro passo, o centurião romano fala assim: olha, mestre, eu não sou digno que você entre na minha casa. O senhor entra na minha casa, porque eu sou um pecador. Mas eu comando homens. E quando eu digo vão daqui para ali, eles vão. O senhor poderia dizer para os seus ajudantes irem lá e eles irão. E ele ficará curado. E Jesus disse: seja como você disse, eu quero. E o servo ficou curado. E ele disse que nem todo Israel tinha visto tamanha fé. Então é um passo à distância, é uma cura à distância. É claro que ela é mais difícil em termos de produtividade. Por quê? Porque você não sabe exatamente qual é a postura da pessoa que está recebendo. Mas mesmo que a produtividade seja menor, na pior das hipóteses será uma prece. E principalmente será uma prece pelo outro. Porque normalmente a gente faz uma prece só pela gente. E o passe não deixa de ser um exercício para que aprendamos a orar pelas outras pessoas também. Então, meus irmãos, chegando ao final da nossa reunião, é um assunto amplo, é um assunto difícil e que tem muita literatura. Mas é importante que a gente desperte para a necessidade de estudar. Porque pelos passes poderemos fazer grandiosas obras na casa espírita se tivermos a verdadeira entrega e o verdadeiro amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Ele nos abençoe.
Léo, uma pergunta então. E a postura da pessoa que vem à casa espírita para receber o passe? A pessoa que vem à casa espírita para receber o passe, ela tem que entender que, mais do que a postura do passista, ela é que define a efetividade da cura. Existe uma parábola de Sai Baba que é a seguinte: ele diz que existem pedras que só o sereno da noite conseguem umedecê-las. Se você quebrá-las, elas estão totalmente úmidas. Existem outras pedras no fundo do Oceano Pacífico, que é o mais fundo dos oceanos, que se você quebrar, estão inteiramente secas. Então, é aquilo que Jesus diz, é a dureza dos vossos corações. Se a pessoa não se colocar numa postura de fé, de receptividade, ela não vai receber. Então, o passe, assim como a prece, na verdade é o início de um processo de reforma íntima. Ele é reforma íntima, assim como a prece, se for vivido intensamente. Se a pessoa tiver essa postura, ela, em tese, ela não precisaria nem da ação do passista, porque existe o passe espiritual. E as bênçãos de Deus estão aqui. Não existe como estar na ausência de Deus. Igual a pessoa fala, eu vou casar na igreja para casar na presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Então, se a pessoa eleva o pensamento, ela recebe, porque Deus está em todos os lugares e radia em todos os lugares. Então, a pessoa que define uma postura elevada de pensamento, ela vai estar sempre recebendo, tendo paz. E isso pode gerar curas físicas e curas de processo obsessivo muito graves. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Essa pessoa quer se ajudar, ela precisa entender as leis da vida, para conhecer a verdade e a verdade libertar cada um de nós. E antes de tomar o passe, eu posso beber, posso fumar e posso comer em exagero? Essa questão dos vícios é muito séria. A pessoa que tem seriedade na prática do passe, e entendendo aqui que a gente Recepção. Exatamente. Entendendo que ela vai receber o passe, ela deve tentar alimentar-se frugalmente. Não é não comer, porque não adianta nada a pessoa vir na reunião, ficar com fome, depois ficar pensando na comida. Não, quer que a reunião termine. Então ela faz um lanche rápido, mas que não venha a ficar com o estômago cheio, porque ela vai ficar mais tranquila, vai ter menos predisposição ao sono, vai estar mais harmônica fisicamente, e ela vai ter mais tranquilidade para receber. A questão dos tóxicos, ela é muito negativa sob diversos aspectos. Se a pessoa faz uso, é importante que ela tente minimizar nos dias de reunião, se ela não conseguir abstinência total. Mas minimizar já é um caminho, porque em verdade a pessoa deve tentar evitar os tóxicos, sejam eles quais forem, para a sua vida, inclusive para o seu próprio corpo físico, porque não há passe que dê jeito. E aí o que acontece? Se a pessoa desencarnar antes, ela pode chegar até como suicídio indireto, porque ela teria diminuído a sua condição. Então não vai adiantar ela ter os melhores passistas na doação de fluidos vitais, porque ela vai estar cometendo um suicídio indireto. Mais alguma pergunta? Ninguém tem? Então tá ótimo, Léo.